Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Kalel e nós estamos no nosso programa de leitura bíblica. Hoje é o nosso dia 87 de leitura consecutiva das Escrituras. Nós vamos ler do capítulo 13 ao capítulo 14 de 1 Samuel. Então eu te convido a pegar seu chá, seu café e sua água, sentar aqui comigo que a gente vai para a nossa leitura de hoje. Fazendo uma pequena recapitulação, nos capítulos anteriores a gente leu a respeito da consagração do novo rei, que seria Saul. A gente viu que ele foi um rei que o povo escolheu, que o povo pediu a Deus um rei mundano. Deus escolheu o melhor rei que poderia ter, que era Saul, naquela condição de Israel. Samuel consagrou Saul como rei, ele foi confirmado como rei e já estava agindo como rei. Mas a partir desses próximos versículos e capítulos que a gente vai ler agora, a gente vai perceber qual é a essência do coração de Saul em relação a Deus. Ele era um homem rico, ele era um homem alto e poderoso, ele era um homem belo, ou seja, ele era um homem completamente capaz de governar e reinar a partir do prisma daquilo que um homem natural poderia fazer. Mas a gente vai ver ao longo da história qual é a essência de Saul e por que ele foi rejeitado por Deus. Vamos lá? Capítulo 13 de 1 Samuel, guerra contra os filisteus, versículo 1. Quando Saul se tornou rei e governou o povo de Israel durante 2 anos, ele escolheu 3.000 israelitas e mandou todos os outros de volta para casa. 2.000 estavam na cidade de Micmas, na região montanhosa de Betel. 1.000 homens ficaram com seu filho Jonatas na cidade de Gibeá, no território da tribo de Benjamim. Jonatas matou os comandantes filisteus em Geba e os filisteus ficaram sabendo disso. Aí Saul mandou mensageiros que tocaram a corneta por todo o país, chamaram os hebreus para a guerra. E todo o povo ouviu essa mensagem. Saul matou o comandante dos filisteus e agora eles estão com ódio dos israelitas. Então o povo respondeu ao chamado e foi se juntar a Saul em Gilgal. Os filisteus se reuniram para lutar contra os israelitas. Eles tinham 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e todos os soldados quantos os grãos da areia da praia do mar. Foram até Micmas, a leste da cidade de Ben-Avém, e acamparam ali. Os israelitas perceberam que estavam sem saída e numa situação muito difícil. Alguns se esconderam em cavernas, em buracos, e outros entre rochas, em covas e poços. Outros ainda atravessaram o Jordão e foram para as terras de Gade e de Gileade. Saul havia ficado em Gilgal e o povo dali estava apavorado. Seguindo as instruções de Samuel, Saul esperou 7 dias, mas Samuel não foi até lá, e o povo começou a abandonar a Saul e sair dali. Então Saul lhes disse: tragam os animais para o sacrifício que é completamente queimado e para as ofertas de paz. E ele ofereceu o sacrifício, e quando estava terminando, Samuel chegou. Saul foi ao encontro dele para o cumprimentar, mas Samuel disse: o que foi que você fez? Saul respondeu: eu percebi que o povo estava me abandonando e indo embora. Então você também não veio como havia prometido, e os filisteus já haviam reunido em Micmas. Aí eu pensei: os filisteus vão descer a Gilgal para me atacar. E eu ainda não tentei conseguir a ajuda de Deus, o Senhor, então achei que tinha que oferecer o sacrifício. O que você fez foi uma loucura, respondeu Samuel. Você não obedeceu a ordem do Senhor, o nosso Deus. Se tivesse obedecido, ele teria deixado que você e os seus descendentes governassem o povo de Israel para sempre. Mas agora que você fez isso, não continuará a governar. Você desobedeceu ao Senhor e por isso ele vai encontrar um homem do tipo que ele quer e o fará chefe deste povo. Aí Samuel saiu de Gilgal e foi embora. Saul, acompanhado pelo resto do povo, também deixou Gilgal e foi para junto dos seus soldados em Gibeá, no território de Benjamim. Então ele fez uma contagem de seus soldados. Eram mais ou menos 600 homens, e Saul e o seu filho Jonatas e os seus homens ficaram em Geba, no território de Benjamim. Os filisteus estavam acampados em Micmas. Os soldados filisteus saíram para patrulhar em 3 grupos. Um grupo foi na direção de Ofrã, na terra de Sual, e outro seguiu a rumo a Bet-Horon, e o terceiro na região de Monte, de onde se avista o vale de Zeboim e o deserto. Os filisteus haviam proibido os hebreus de fazerem espadas e lanças, e por isso não havia nenhum ferreiro na terra de Israel. Assim, quando os arados, as enxadas, os machados e as foices dos israelitas precisavam ser amolados, eles os levavam aos filisteus. Esses cobravam caro dos israelitas para afiar machados e ferrões, de tocar bois, e mais caro ainda para afiar arados e enxadas. Por isso, no dia de batalha, nenhum soldado israelita tinha uma espada nem lança, só Saul e o seu filho Jonatas é que tinham. Os filisteus mandaram um grupo de soldados para defender o desfiladeiro de Micmas.
Capítulo 14. A vitória de Jonatas. Versículo 1. Um dia Jonatas disse ao rapaz que carregava suas armas: vamos até o acampamento filisteu, que está no outro lado do desfiladeiro. Mas Jonatas não contou ao seu pai o que ia fazer. Saul estava em Migron, perto de Gibeá, acampado debaixo de um pé de romã. Com ele estava mais ou menos 600 homens. O sacerdote que usava o manto sacerdotal era Aias, filho de Aitube e sobrinho de Icabó. Icabó era o filho de Finéias e neto de Eli, que havia sido sacerdote do Senhor Deus em Siló. Os homens não sabiam que Jonatas havia saído do acampamento. No desfiladeiro que Jonatas tinha de atravessar para chegar ao acampamento dos filisteus, havia duas grandes prédios, uma de cada lado da passagem. Uma era chamada de Bozes e a outra de Sene. Uma estava no lado norte do desfiladeiro da entrada de Micmas e a outra no lado sul, de frente para Geba. Jonatas disse ao rapaz que o acompanhava: vamos até o acampamento desses filisteus pagãos. Pode ser que o Senhor nos ajude, e se ele nos ajudar, nada poderá impedi-lo de nos dar a vitória, ainda que sejamos poucos. O rapaz respondeu: faça o que você achar melhor, eu estou com o Senhor. Muito bem, respondeu Jonatas. Vamos até lá e deixemos que aqueles homens nos vejam. Se eles disserem para ficarmos parados até que cheguem perto de nós, nós obedeceremos. Mas se disserem para irmos até o lugar onde eles estão, nós iremos, pois isso será o sinal de que o Senhor Deus nos deu a vitória. Aí os dois deixaram que os filisteus os vissem, e estes disseram: vejam, alguns hebreus estão saindo das tocas onde estão escondidos. Então os soldados filisteus chamaram Jonatas e o rapaz: subam até aqui, queremos mostrar uma coisa a vocês. Jonatas disse ao rapaz: siga-me, pois o Senhor Deus deu ao povo de Israel a vitória sobre os filisteus. Ele subiu engatinhando e o rapaz o seguiu. Jonatas ia atacando e derrubando os filisteus, e o rapaz os ia matando. Neste primeiro ataque eles mataram cerca de 20 homens em uma área de mais ou menos 1.200 metros quadrados. Todos os filisteus que estavam no acampamento ficaram apavorados. Os patrulheiros e os soldados do acampamento temeram de medo, a terra também tremeu e houve uma grande confusão. A derrota dos filisteus. Versículo 16. Os espiões de Saul, que estavam em Gibeá, no território da tribo de Benjamim, viram que os filisteus estavam tontos, correndo para cá e para lá. Então Saul disse aos seus oficiais: conte aos nossos soldados e vejam quem está faltando. Eles contaram e descobriram que estava faltando Jonatas e o rapaz que carregava suas armas. Aí Saul disse a Aias, o sacerdote: traga aqui a arca da aliança. Ele disse isso porque naquele tempo a arca ia na frente do povo de Israel. Enquanto Saul estava com o sacerdote, a confusão no acampamento filisteu aumentava cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: você não precisa mais consultar o Senhor. Aí ele e os seus homens entraram na batalha contra os filisteus. Este, em completa confusão, estavam lutando uns contra os outros. Os hebreus que haviam passado para o lado dos filisteus e tinham ido para o acampamento com eles mudaram de lado outra vez e se juntaram com Saul e Jonatas. Os israelitas que estavam escondidos nas montanhas de Efraim também souberam que os filisteus estavam fugindo. Eles se reuniram e atacaram os filisteus, lutando todo o caminho até além de Bet-Aven. E o Senhor Deus deu naquele dia a vitória ao povo de Israel. Depois da batalha, versículo 24. Naquele dia os israelitas estavam fracos de fome porque Saul havia feito esse juramento: quem comer qualquer coisa hoje, antes de eu me vingar dos meus inimigos, será amaldiçoado. Por isso ninguém tinha comido nada o dia inteiro. Todos eles chegaram a um bosque e ali acharam mel por toda parte. As árvores estavam cheias de mel, mas ninguém comeu nada porque elas estavam com medo do juramento de Saul. Mas Jonatas não tinha ouvido seu pai dar a ordem ao povo. Por isso estendeu o bastão que tinha na mão, molhou a ponta num favo e comeu um pouco de mel. E logo se sentiu melhor. Mas um dos seus homens disse: todos estão fracos de fome porque o seu pai nos ameaçou dizendo: quem comer qualquer coisa hoje será amaldiçoado. Então Jonatas respondeu: o meu pai fez uma coisa terrível com o nosso povo. Vejam como estou me sentindo melhor depois de comer um pouco desse mel. Teria sido bem melhor se hoje o nosso povo tivesse comido o alimento que tomou do inimigo quando o derrotou. Imaginem quantos filisteus mais eles teriam matado. Naquele dia os israelitas derrotaram os filisteus, lutando desde Micmas até Aijalon. A essa altura os israelitas estavam muito fracos de fome e por isso avançaram sobre o que havia tirado dos inimigos, isso é, as ovelhas, as vacas, os bezerros, e ali os mataram e ali mesmo comeram a carne com sangue. Aí alguém foi dizer a Saul: olha, o povo está pecando contra Deus, comendo carne sem primeiro deixar escorrer o sangue. Saul gritou: isso é traição, rolem aqui para mim uma grande pedra. E ordenou ainda: vão para o meio do povo e digam a eles que tragam aqui o seu gado e suas ovelhas
e que os matem e os comam aqui, e que não pequem contra Deus comendo carne com sangue. Por isso, naquela noite, todos trouxeram seu gado e o mataram ali. E Saul construiu um altar para o Senhor, o Deus, e esse foi o primeiro que ele construiu. O povo salva Jonatas. Versículo 36. Saul disse aos seus soldados: vamos descer de noite e atacar os filisteus. Até o amanhecer, nós tomaremos tudo o que eles têm e não deixaremos nenhum filisteu vivo. Eles responderam: faça o que achar melhor. Mas o sacerdote disse: primeiro vamos consultar a Deus. Aí Saul perguntou a Deus: devo atacar os filisteus? Tu darás a vitória ao povo de Israel? Mas naquele dia Deus não respondeu nada. Então Saul disse aos oficiais: venham aqui e descubram que pecado foi cometido hoje. Eu prometo pelo Senhor, o Deus vivo, o Salvador de Israel, que mesmo que o culpado seja meu filho Jonatas, eu o matarei. Mas ninguém respondeu nada. Então Saul ordenou: fiquem todos do meu lado, e eu e meu filho Jonatas ficaremos do outro. Faça o que achar melhor. Eles responderam. Então Saul disse ao Senhor: ó Deus de Israel, ó Deus, por que não me respondes hoje? Ó Senhor Deus de Israel, responde por meio de sorteio. Se a culpa for minha ou de Jonatas, responde pela pedra marcada Urim, mas se a culpa for de Israel, o teu povo, responda pela pedra marcada Tumim. E a resposta indicou Jonatas e Saul e não os soldados. Então Saul disse: faça um sorteio para saber se a culpa é minha ou do meu filho Jonatas. E Jonatas foi indicado. Então Saul perguntou: o que foi que você fez? Eu comi um pouco de mel que tirei com a ponta do bastão que eu tinha na mão, respondeu Jonatas. E eu estou aqui pronto para morrer. Que Deus me mate se você não for morto, disse Saul. Mas os soldados responderam: isso nunca. Jonatas, que deu essa grande vitória ao povo de Israel, ele não deve morrer. Nós prometemos pelo Senhor, o Deus vivo, que ele não vai perder nenhum fio de cabelo. O que ele fez hoje foi conseguido com a ajuda de Deus. E assim os soldados salvaram Jonatas da morte. Saul parou de perseguir os filisteus e eles voltaram para a sua terra. O reinado e a família de Saul. Versículo 47. Depois que se tornou o rei de Israel, Saul lutou contra todos os povos vizinhos, que eram seus inimigos, os povos de Moabe, de Amon, de Edom, os reis de Zobá e os filisteus, e em toda parte em que lutava era vitorioso. Saul lutou corajosamente e venceu os amalequitas, e defendeu o povo de Israel de todos os ataques. Saul tinha 3 filhos homens, Jonatas, Ives e Malquissua. A sua filha mais velha chamava-se Meraba e a mais nova, Mical. A sua mulher chamava-se Ainoã e era filha de Aimás. O comandante do exército de Saul era seu primo Abner, filho do seu tio Ner. Quis, o pai de Saul, e Ner, o pai de Abner, eram filhos de Abiel. Durante toda a sua vida, Saul lutou ferozmente contra os filisteus e sempre que encontrava um homem forte e valente, ele o alistava ao seu exército. Essa foi a nossa leitura de hoje. Kalel, eu não entendi por que Deus rejeitou Saul. Foi simplesmente por conta de um sacrifício? Não foi simplesmente por conta de um sacrifício. A gente pode ler e perceber durante toda essa nossa trajetória, do capítulo 13 e do capítulo 14, que Saul só buscava a Deus por interesse. Que Saul, quando tinha as coisas diante dele como certas, ele não buscava a Deus. Uma dessas questões foi que, enquanto ele estava querendo atacar os filisteus, ele chamou o sacerdote para consultar a Deus através da arca. Mas quando ele percebeu que os filisteus já tinham sido atacados, já estavam meio debandados, ele pensou o seguinte: eu não preciso mais de Deus agora eu consigo atacar sozinho. E foi lá e atacou sozinho. Na outra questão a gente pode ver que ele fez um juramento impensado. E ele simplesmente falou: olha, agora se alguém comer, vai ser morto. E o que aconteceu? O povo inteiro ficou fraco. Ele não estava fazendo aquilo por conta de alguma ordem explícita da parte de Deus. Ele só estava querendo se parecer religioso. E logo em seguida a gente vê a mesma coisa. O primeiro altar que foi consagrado por Saul não foi um altar de adoração, não foi um altar de ter feito grandes coisas, foi simplesmente um altar porque ele percebeu que o povo estava pecando por comer carne com sangue por conta da própria impensada forma que ele tinha feito o voto. E logo em seguida ele também falou a mesma coisa: ó, quem for o responsável matar essa pessoa aqui, e acabou não matando. Então todas as vezes que Saul ele começa a tentar fazer alguma coisa com Deus, sempre foi no âmbito do legalismo, sempre foi no âmbito de eu ter que fazer alguma coisa para Deus para receber alguma coisa em troca. E se eu não preciso de alguma coisa de Deus, eu também não vou buscá-lo. Por isso que ele foi um rei que foi desagradável diante de Deus. E a gente também vai poder ver aqui que ele nunca faz as coisas até o final num sentido com Deus. Ele começa uma coisa com Deus e ele simplesmente deixa pela metade.
Quando ele vê que é mais vantajoso para ele não seguir mais os votos ou as coisas que ele pediu, ele simplesmente abandona. Quando ele vê que é vantajoso para ele, ele simplesmente continua, fazendo com que ele se apareça ser uma pessoa muito religiosa, mas na verdade o que ele só estava procurando era os seus próprios interesses. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Eu espero que você esteja aqui amanhã, que Deus te abençoe, e amanhã nós veremos sobre como é o desenrolar dessa questão a respeito de Saul ter sido rejeitado o rei e Davi aparecer na história. Que Deus te abençoe e até logo.